posso orar, pastor, pela sua vida? Eu ia passar para algum presbítero, mas o Senhor tocou no meu coração para orar. Amém? A igreja estenda suas mãos diante do altar nessa noite. Pai, nós oramos pela vida do pastor Robson. Nós sabemos que ele já é mais que abençoado, cheio da tua presença, de conhecimento. Sabemos que há uma unção diferenciada sobre a vida dele. Mas nós pedimos que nesta noite, Pai, nós possamos, através da palavra, também viver o sobrenatural. Aleluia, derrama, Senhor, mais sobre a vida do teu servo nesta noite, para que a tua igreja possa sair daqui nesta noite, Pai, impactada pelo poder da tua palavra, da tua presença e da unção que ele carrega. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela sua família, pela sua casa, para que haja, Senhor, nesta noite uma cobertura espiritual sobre a vida deles, e que o Senhor cumpra na vida dessa família, Senhor, toda promessa, todo propósito, em nome do Senhor Jesus. Usa o teu filho, Senhor, com graça, com unção, com autoridade, e toma ele, Pai, no teu Espírito, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitando os irmãos de pé, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Enquanto isso, desde do hino da harpa, conversão que eu vi o nosso irmão Cláudio louvando nessa noite com abertura, a minha esposa cantava quando o nosso bebê estava no ventre, e até hoje ele gosta que louve essa conversão. Aí ele fala: mamãe, canta, o papai canta esse hino, ele canta junto. Isso pra você ver como que é interessante as coisas de Deus. E sobre Daniel capítulo 10, versículo 12, e sobre o último louvor que foi do Ministério de Louvor, Sonda-me, Senhor, eu quero dizer que Deus, Daniel 10, versículo 12, quero dizer para vocês que Deus sondou as suas vidas. Deus sabe que você tem passado. Deus sabe que você está vivendo. E Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Amém? Quem achou o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, diz amém? Ixi, acho que pouca gente achou. Vamos esperar. Aleluia. Vamos ler para você se sentar comigo. Diz assim: então ele disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, Deus está maiúsculo aí, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém? Feche os olhos mais uma vez, vou fazer uma pequena oração, já agradecendo por essa palavra que Deus concede nessa noite. Senhor Jesus, Deus eterno, Pai poderoso, nessa noite sobre essa palavra, Pai, o Senhor venha dar unção, poder e graça pela vida dos filhos, Pai. E que neste momento eu lhe peço, Pai, a sabedoria e o entendimento, Pai, para transmitir que eles venham entender, Pai, a tua palavra, Pai. Porque não é o que eu faço, mas sim o Senhor que opera, o Senhor que age através de nossas vidas, Pai. Eis aqui o servo do Senhor, Pai. E que essa palavra, quando for lançada, Pai, a semente dessa palavra, venha ser germinada, Pai. Venha dar fruto, venha dar unção, venha dar poder, Pai. E que o inimigo não venha roubar essa palavra, venha ser neutralizado no mundo espiritual, Pai. Desligamos todo ataque e contra-ataque do inimigo neste momento, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém? Podeis se sentar em nome de Jesus. Quem não conhece, já ouviu falar da história de Daniel, né? Só que Daniel, para nós entender o que aconteceu nesse episódio aqui no capítulo 10 de Daniel, nós temos que entender o seguinte: Daniel tinha feito um propósito juntamente ao Senhor. Daniel tinha feito um propósito de 3 semanas, de 21 dias, vamos falar assim, dessa campanha. E qual era a campanha que Daniel ia fazer? Essa campanha ele não ia se alimentar nem de carne, nem de coisas do manjares que o rei ia preparar naquele momento, mas sim de verduras, legumes, frutas e água. Então Daniel ia fazer essa campanha
e não ia participar das coisas do rei na época. Só que Daniel propôs isso essas 3 semanas de buscar algo da parte de Deus. E quando Daniel se propõe isso, a buscar da parte de Deus, Daniel, nós sabemos que passou por várias dificuldades, por várias lutas, por várias provações. E uma dessas provações que Daniel passou foi ser jogado na cova dos leões. Uma das primeiras provações que Daniel passou. E por que Daniel passou exatamente essa provação? Por um simples objetivo: por ciúme à liderança que estava juntamente com ele, por aquilo que Deus tinha posto no coração dele, porque tudo que Daniel fazia, ele prosperava, e que tudo que ele fazia agradava bem, e ele fazia de bom coração, e fazia com aquilo que o Senhor tinha dado para as mãos dele. E Daniel fazia tudo aquilo e prosperava. Mas uma coisa, ele era diferenciado dos outros: ele orava, ele buscava Deus, ele buscava a presença de Deus. E nessa época o povo de Israel vivia o cativeiro, ficava preso, exilado pela mão do inimigo. Mas Daniel fazia o quê? Ele abria a sua janela da sua casa em direção a Israel e orava 3 vezes ao dia por Israel e pelo seu povo. Então aquele pessoal viu, a Daniel orava e foi junto ao rei para criar uma lei, estatuto dos reis persas na época. E essa lei, o decreto qual era? Geralmente quando um rei decreta algo, ele carimbava algo, selava com o seu anel aquela carta, não tinha que ser cumprida aquela lei. E a lei o que era? Para não orar. A lei, imagina uma lei para não orar. E mesmo assim foram lá e armaram isso contra Daniel sem saber, e acabaram falando o rei. E o rei, devidamente, por ter assinado essa lei, tinha que cumprir. Mesmo sendo do agosto, não do gosto, porque Daniel agradava o rei em tudo que ele fazia. Então, o rei teve que fazer o quê? Jogar Daniel na cova dos leões. Com muita tristeza, com muita angústia, o rei pega na sua madrugada e perde o sono e começa a jejuar, e não traz nem cantoria, nem alegria naquele momento, mas ele fala para Daniel que Deus de Daniel ia livrar ele. Aleluia! O que Deus está querendo dizer para mim e para você? Em meio a essa dificuldade, em meio a essa luta, quem sabe você acha que está perecendo essa situação? Eu quero dizer, o Deus de Israel está livrando você deste mal. Deus está te livrando nessa noite, dessa situação. Deus está dando livramento não só para pessoas aqui, mas pessoas que você está buscando de longe. Deus está dando livramento. Porque o rei estava jejuando naquela noite sobre a vida de Daniel. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Muitas das vezes estavam em situações que nossas mães, nossos pais, nossos parentes estavam orando por nós. E nós não sabíamos quantos livramentos Deus não deu para mim e para a sua vida nessa noite. E quantos livramentos Deus não cuidou de você naquele lugar que você estava, que achava que não ia às vezes acontecer algo que podia acontecer, mas Deus livrou. Eu quero dizer para você que nessa noite, que a oração e o jejum tem poder para fazer milagres sobre a minha e sua vida nessa noite. Então, quando eu olho para essa história, eu começo a ver que o próprio rei começou a jejuar, entristecer, por ter colocado Daniel sobre aquela cova com os leões e mandado fechar a porta, ou seja, com uma pedra. Ele começou a buscar e interceder pela vida de Daniel. Passou a noite inteira orando e buscando. Logo quando amanheceu, o rei foi lá e viu que realmente Deus fechou a boca dos leões. Deus deu livramento para Daniel, e Daniel saiu inteiramente. Ele passeava no meio dos leões, andava juntamente com os leões, como se fosse um animal dócil. Ou seja, o próprio Deus escondeu ele naquela situação, guardou ele naquela situação. Às vezes o anjo do Senhor estava ali com ele naquele momento. Assim eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que Deus sempre esteve ao seu lado. Deus nunca te desamparou, Deus nunca te abandonou, e Deus sempre vai te dar o livramento. Sabe por quê? Porque você fez que nem Daniel, não participou da mesa do rei, ou seja, dos manjares do rei. O que significa manjares? Participar
que não se agrada a Deus. Participar de algo que não faz parte da mesa de Deus. Ou seja, aquela comida era contaminada, ou seja, consagrada a ídolos, consagrada a demônios. E você acha que ia fazer bem para Daniel? Não ia fazer bem. Não ia fazer bem naquela hora. E Daniel foi sábio e entrou em consagração e jejum. Ou seja, entrar naquele propósito de participar de um alimento saudável com a vida dele. Então Deus conhecia todo o momento, a vida de Daniel. E o que o rei fez? Tirou a Daniel e viu que Daniel saiu ileso naquele momento. E quando se fala de leão, quando se fala de algo numa cova, significa de algo que está em perigo. Algo que é difícil. Algo que para mim e para você não tem mais jeito daquela situação. Está preso sobre aquela situação. E mesmo naquela dificuldade, naquela luta, Deus deu livramento. Deus cuidou da vida de Daniel. Deus cuida da minha e da sua vida nessa noite. Às vezes o leão, da parte do inimigo, como uma fera, está tentando te afrontar, está tentando te perseguir, está tentando te caluniar, está tentando te humilhar, vamos falar assim. Mas Deus está cuidando de você nessa noite. Deus está cuidando da sua casa, da sua família nessa noite. Assim como cuidou da vida de Daniel naquela cova. E o rei se agradou, e o que o rei fez? Mandou jogar todos aqueles que armou aquela armadilha contra Daniel na cova, entre 3 gerações, como mulheres e filhos daquele povo, porque sentiu que o coração dele era mau. Ou seja, Deus estava acabando com aquela legião de demônios sobre a vida que se levantou com Daniel. Deus está querendo dizer para mim e para você: essa legião de demônios não tem força contra a sua vida. Você sabe por que a palavra do Senhor em Salmos 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se tu não é atingido, então a glória de Deus é poderosa para te defender nessa noite. Aí entendemos o porquê Daniel era diferenciado. Aí podemos entender por que Daniel era perseguido. Você sabe por quê? Porque ele orava com o povo, olhava pela geração dele, pelo sangue do sangue dele, que era o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus. Hoje nessa noite Deus está falando para mim e para você: por quantas pessoas você não tem orado, tem sofrido perseguição? Por quantas pessoas você não tem intercedido e a luta parece que tem sido aumentada? Por quantas vezes você tem buscado por essa vida e parece que nada está acontecendo? Eu quero dizer para você nesta noite que desde o primeiro dia que você aplicou no seu coração essa oração, Deus tem ouvido a sua oração. Você sabe por que está acontecendo esse impedimento? Porque existem principados e potestades e hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais, impedindo da bênção chegar sobre a sua vida. E tem situações que jejum, oração e campanha para quebrar isso. Mas eu quero dizer nessa noite, essa palavra tem direção. Tudo está sendo quebrado no mundo espiritual e o anjo do Senhor está a caminho da sua vida. Outra situação que nós vemos: Sadraque, Mesaque e Abednego. No mesmo livro de Daniel, amigo de Daniel, o que eles fizeram? O rei preparou uma estátua grande, uns 40 metros mais ou menos, ali fala, não sei quantos cômodos. E essa estátua era de ouro. E tinha que ser adorada essa estátua. Aquele povo tudo com medo. Mas o rei tinha pagado mais um decreto naquela época, naquele momento. E qual era esse decreto? Ia ser jogado na fornalha de fogo ardente. Só que existia um povo de Deus, um povo fiel a Deus. Esses dias eu preguei sobre conservar, guardar o que tem, não negar o nome de Cristo, não negar o nome do Senhor. E ali aqueles 3 não negaram o nome de Cristo, foram fiel. Chegaram ali como estrangeiros naquele momento e tocavam os pífaros, as gaitas, os instrumentos, os sons que tinha, e tinha que se adorar naquele momento sobre essa estátua de ouro. Mas aqueles 3 passavam e olhavam todo mundo adorando e eles não adoravam. E eles achavam aquilo
como sabendo que não era, sabia que era mandamento não adorar imagem, não adorar diante de uma estátua, algo projetado pelas mãos do homem, vamos falar assim. E eles não adoraram o Senhor. E chegou até o rei e mandaram chamar os três, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqueles três perante o rei, mesmo assim perante o rei, eles não adoraram de novo. E adivinha o que aconteceu? Se irou o rei e falou assim: manda aquecer 7 vezes mais aquela fornalha e jogue esses moços lá da fornalha para eles saberem que não estão mexendo com uma pessoa, vamos dizer assim, no mundo de hoje. Assim tem pessoas que são de alto escalão que falam dessa forma, por nós sermos pequenos, por nós ser humildes, por ser simples, eles acham que são mais que nós. Mas uma coisa nós temos, que somos mais que eles, que eles não têm, que é o Deus vivo. Isso eu posso ter certeza, que isso é algo que nós temos, é o Deus vivo. E sabe por quê? Porque alguns dias atrás, olha para você ver a ignorância do ser humano, olha para você ver a soberba de uma pessoa que, vamos dizer assim, que acha que tem muito dinheiro, que tem muita condição, pode mandar na sua vida, e não é bem assim. Que manda é Deus. Quem faz a obra da sua vida é Deus. Vou contar algo aqui. Então eu tive uma ligação há pouco tempo atrás do meu ex-patrão. E fez, parece que ele veio numa fúria do coração dele contra a minha vida e a minha alma. E no meio dessa conversa, sabe o que ele disse para mim? Ele falou assim: eu tenho 10 milhões, o que você tem? Eu falei assim: eu tenho Deus. Ele desligou o telefone. Mas eu pensei assim, na mesma hora: eu sei que não é ele. Eu sei que é por trás dele uma luta. Eu sei que por trás dele há principados e potestades. Aí eu fui orar a Deus: falei, Deus, eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero que você me dê uma revelação. Eu quero que você me dê um discernimento disso. Eu vou orar mesmo, eu oro mesmo, eu busco. Minha esposa sabe quanto eu busco. Aí, numa das orações na madrugada, orando, Deus me deu uma revelação. Aí eu fui entender o motivo. Deus me deu uma visão, ele, de branco e vermelho sentado, ele é da parte do espiritismo, vamos falar assim. Aí eu entendi o porquê ele me tomou ele para falar isso. Mas eu falei: Senhor, o Senhor tem misericórdia dessa alma, que ele entenda que não é só dinheiro que faz mudar a vida das pessoas. Muda, mas o Senhor é o que mais muda nossas vidas. O Senhor pode mudar a vida dele, pode mudar a casa dele, estruturar a vida dele e converter ele e fazer um milagre sobre a vida dele. E nisso, eu fiquei assim, falei: Deus, abençoa a vida dele, não sabe o que está falando. Que Deus abençoe ele poderosamente. Mas enfim, para vocês entenderem, então Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado ali naquela hora. E o rei começou lá de cima do seu palácio ver, olhar aquela fornalha, e estava aquele fogo consumindo tudo ali. Mas quando ele chegou a olhar, ele viu 4 homens. O quarto homem. E ele olhava e falou assim: mas não pode ser. Se eu joguei 3, como que ia ter 4? 4 pessoas dentro daquela fornalha e se caminhavam aqueles 2. E o rei, e a palavra do Senhor nos diz que eles foram amarrados com suas próprias roupas e vestes. Se foi amarrado e foi jogado lá, quem desamarrou eles? É claro, o fogo pode consumir, mas ia demorar para fazer isso. Mas no momento que foi jogado lá, eles caminhavam lá dentro. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Essa prova está sendo árdua. Essa prova está sendo como se fosse uma chama de fogo. Uma chama de fogo que tenha atingido a minha vida, a sua vida nessa noite. Deus está falando para mim e para você que essa dificuldade, essa situação que está vivendo, está sendo árdua. Está sendo difícil, parece, de caminhar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem visto desde o primeiro dia que você tem orado e buscado o Senhor. E quando você ora e busca o Senhor,
o quarto homem está junto com você. Ou seja, o próprio Deus está ao seu lado, guardando e protegendo você nessa noite. Quando Deus está ao seu lado, pode se levantar o que for, Deus vai fazer um milagre sobre a sua vida. Deus vai operar um milagre grande sobre a sua vida. Assim como operou sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E mesmo o rei ficou espantado com aquela situação e vendo aquilo, foi lá correndo para ter certeza. Olha o que Deus falou aqui para mim e para você. Por mais essa situação que você está vivendo seja árdua, tem pessoas que não estão acreditando e não vai acreditar o que Deus está fazendo de milagre sobre a sua vida nessa noite. Revelação de Deus agora para mim e para você. Tem pessoas que não acreditar, vai correr para ver, Deus vai até a sua casa chegar para ver o milagre que Deus está fazendo nessa noite sobre a sua vida. Sobre a minha casa e a sua casa nessa noite. Mas vai falar assim, será que foi mesmo Deus que fez? Como será que essa pessoa conseguiu? Então, eu vou te explicar, porque o Deus do mundo vivo está ao seu lado. O Deus poderoso e vivo está ao seu lado nessa noite. E ele foi correndo ver realmente se tinha. Ele não conseguia chegar perto por causa que estava 7 vezes mais forte ali, aquele fogo. E saíram esses homens ilesos. A Bíblia fala que não chegou nem derreter o cabelo, nem grudar. Você imagina se pegar fogo no cabelo que vira, que gruda. E ali não chegou nem a fazer isso. Olha você como que Deus guarda a minha e a sua vida nessa noite. Deus está falando para dar livramento para vidas nessa noite. Deus está falando, está guardando vidas nessa noite. Às vezes você tem orado, feito campanha, parece que não tem aparecido a situação. Deus está falando para mim e para você nessa noite que desde o primeiro dia que você aplicasse essa campanha de oração, Deus tem visto a sua pressão. A sua dificuldade, a sua situação nessa noite. E aqueles, ao você ver como que Deus é bom. O que Deus fez com o rei? Converteu o rei. Aleluia. Porque colocaram todo mundo na moral desde Sadraque, Mesaque e Abednego depois. Pode saber o que Deus faz? Deus pega a nossa vida, faz instrumento, põe em situação difícil para converter vidas. Olha o que Deus faz. Então, em todo meio essa dificuldade tem um propósito. Em toda essa dificuldade tem uma situação. Em toda essa dificuldade, Deus vai te honrar. Vai falar assim, o Deus daquela mulher, o Deus daquele homem é o verdadeiro. O Deus daquele povo é verdadeiro. O Deus daquele povo é o que é exaltado sobre a terra. E todo mundo tinha que reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como Deus está fazendo através da sua vida. Parece que muitas vezes você fala assim, parece que não estou vendo solução para isso. Não estou vendo saída para isso. Não é para ver saída, sabe quem prepara a saída é Deus. E é no momento certo que Deus prepara essa saída. É na situação que parece que não vamos aguentar mais, que jogam nós da prova de fogo mesmo. Que joga mais a dificuldade. E Deus está te dando o quê? Estrutura. Essa estrutura é para você caminhar, para você crescer. É para você ser reconhecido. Aleluia. É para você ser fiel a Deus. Deus está falando para mim e para você, não reclame. Você sabe que a reclamação, Deus não vai mudar em nada, só vai mais para frente. Não murmure. Você sabe por quê? Aquele povo, a época que Deus se retirou da escravidão do Egito, ficaram só murmurando no meio do caminho, ficaram só batendo de volta durante 40 anos. A murmuração nos traz para trás. Se está em dificuldade, agradeça a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem empenhado ao povo. Não pela dificuldade, a dificuldade tem que repreender em nome de Jesus tudo aquele mal. Às vezes o inimigo não está contra a sua vida, você está, rapaz, deixa depois eu vou orar. Amanhã eu vou jejuar. Amanhã eu vou buscar. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Não, busca todo tempo, todo momento. Não deixe a preguiça te tomar. Não deixe, não procrastine. Ou seja, não deixe para depois. Faça hoje. Você imagina se Daniel não conhece desde o primeiro dia o propósito de fazer aquilo? Você acha que Deus tinha livrado dele? Você acha que Deus tinha feito um milagre sobre a vida dele?
Só quero dizer uma coisa para vocês. Você serve um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que faz milagre, um Deus que opera ainda. É o mesmo Deus de hoje será eternamente. Deus não mudou, sabe quem mudou? Foi nós. Foi a tecnologia que nos mudou. As vacinas que nos mudou. Isso foi mudando geração em geração. E foi vindo. O inimigo, ele cada dia está arrumando estratégia para tentar derrubar os filhos de Deus. Mas se você tem sido fiel a Deus, Deus está te dando estrutura para aguentar isso, suportar isso. E para caminhar na presença do Senhor. Então, vou ler de novo o versículo. Então disse: não temas, Daniel. Sabe por quê? Porque quando apareceu o anjo do Senhor naquele momento para Daniel ficou tremendo, com medo. Porque ele resplandecia a luz dos olhos de fogo. Ele não entendia o que estava acontecendo. Você tem que entender Deus, o que o anjo do Senhor falou: homem muito amado. Meu irmão, minha irmã, você acha que na região celestial você não é reconhecido? Que é a unção que Deus te deu? Você acha que você não é amado? Você acha que você é excluído da região celestial do Pai Eterno? Jamais. Você sabe por quê? Porque o amor de Cristo já foi grande por nós. Imagine seu filho amado, sei lá, nas regiões celestiais, se fazer carne, ou seja, o verbo se fez carne, através de Maria. Aos 30 anos, cumpriu a lei, e ele levantou discípulos, morreu, ressuscitou, está vivo e está a promessa de voltar novamente. Mas mesmo assim, o Consolador que nos enviou prometeu, está aqui ao nosso meio para dar vitória para nós. Isso é um Deus que nós servimos. Isso é um Deus que nós mesmos nos limitamos muitas das vezes, achamos: será que vai dar certo? O será não é para Deus, é para ter fé, é para acreditar, é para crer, é para ter certeza daquilo que você põe nas mãos do Senhor. Muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Errei. Porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração e compreender, aplicaste o coração o quê? A não se contaminar com o manjar do rei, daquela festa que o rei ia dar naquele dia. Ele não se contaminou com aquele alimento, ele se conservou. Deus está querendo dizer para mim e para você: não é porque você evangeliza, visita a casa, vai na rua, que você está se contaminando com essas pessoas. Deus entende seu coração que é separado para eles. Isso que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite. Compreender e humilhar-te perante o teu Deus, ou seja, humilhar da oração, a jejum, é buscar e entrega ao Senhor, é louvar, adorar o Senhor. Não tem palavra que se expressa isso. E isso não é humilhar, né? Isso é se aproximar de Deus, eu vejo comigo. Por causa das tuas palavras é que eu vi. Imagine, cara. Aqui dá para entender que é o próprio Jesus naquela época que veio ver Daniel. O próprio anjo de Deus, o próprio Deus. Eu ouvi. É que eu vi. Deus está querendo dizer para mim e para você: esta campanha que você tem feito, esse propósito que você tem feito, existe inimigo da potestade da ordem de Deus. Mas por você não ter se contaminado, não ter corrompido, ter feito a vontade de Deus, Deus está dizendo para mim e para você: hoje eu vim para fazer um milagre sobre a sua vida. Hoje eu vim para cumprir esse propósito da sua vida. Hoje eu vim para cumprir o voto que você fez comigo. Hoje eu vim para libertar algo da parte do Senhor para a sua vida. Hoje eu vim para operar sobre esta casa. Deus está falando para mim nessa noite, para você, para entregar para você. O Senhor está vindo, Deus está visitando pessoas. Deus está dizendo: hoje eu vim para fazer um milagre sobre a sua vida. Hoje eu vim para fazer aquilo que você pensa que eu não vi. Porque foi na última dificuldade que Daniel estava que o anjo do Senhor veio até ele. E eu quero dizer para mim e para você nesta noite:
Não se preocupe com essa dificuldade, com essa situação. Deus está falando que Ele veio. É uma palavra de profecia. É uma palavra de, vamos dizer, rema assim, ou seja, algo que é para agora. E eu não vim. Ou tipo assim, eu não vou vir ainda. Não, eu já vim. Ou seja, Deus está falando para você que Ele está fazendo. Ele já trabalhou no mundo espiritual. Ele já curou essa potestade do ar e está operando milagre hoje na minha e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. São essas palavras que o Senhor põe no meu coração nessa noite. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Você está no seu lugar mesmo, curva sua cabeça. Se ele quiser ficar de pé, fica à vontade. Se quiser curvar a cabeça para sentar, não tem problema, pode ficar também. Pai, sobre a sua palavra nessa noite, Pai. O Senhor deu tempo, disse que o Senhor veio, Pai, para acudir nossas vidas nessa noite. Para responder respostas de pessoas que precisavam nessa noite. Então, a tua palavra, Pai, tua autoridade, Pai, nós delegamos sobre a vida dos teus filhos, Pai. Pai, que eles venham receber nessa noite, Pai, essa palavra, Pai, com unção, com poder, com autoridade, Pai, e que eles venham, Pai, testemunhar da grandeza que o Senhor vai fazer. Porque é o Senhor que opera, o Senhor que age, não apenas instrumento aqui, Pai, para fazer sua vontade. Pai, eu lhe peço, Pai, visita a vida dos teus filhos que estão aqui e aqueles que não puderam vir aqui, Senhor. Que os anjos do Senhor venham ser enviados neste momento, Pai, onde quer que seja cada um dos seus filhos, Pai. Sobre a nossa liderança, sobre os obreiros, Pai, sobre os nossos pastores, Senhor. Envia um anjo lá, Pai, repreendendo todo o mal, Pai. Repreende todo o Pai mal, Pai, em nome de Jesus. Desliga no mundo espiritual todo ataque, contra-ataque do inimigo, Senhor. De perto e de longe, Pai. Mas reveste com a armadura de Deus, Pai. Uma nova armadura de Deus, Pai, nas regiões celestiais, Pai. Que teus filhos venham a ser reconhecidos, Pai. E temidos pela mão do inimigo, Pai. Porque o Senhor é Deus sobre a vida deles, Senhor. E que seja revestido com poder e fogo, Pai, com autoridade, Pai. Pai, que eles venham profetizar, Pai, sobre vida, sobre almas, Pai. Porque sabemos que a sua vida está próxima, Senhor. E precisamos, Pai, trazer mais almas para o teu reino, Senhor. E tudo para a tua glória, Senhor. Eu delego sobre essas vidas, Pai, a cura, Pai, a libertação, a transformação, Pai, o amor, o temor, Pai, do teu poder, Pai, e da sua presença, Pai, sobre a vida deles, Pai. E vai de novo à casa deles. É que eu lhe peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Repita assim comigo. Eu creio que o Senhor já veio e fez o grande milagre sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus parentes, sobre os meus entes queridos e sobre esse ministério. Em nome de Jesus. Já te agradeço, Senhor. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. E eu recebo em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Vocês têm recado?